1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 a seguir, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, diz assim o texto da pregação nessa noite. Quem está abrindo a Bíblia, aguarda um pouquinho, senão os meninos já estão postando ali. Diz assim o texto da palavra de Deus, amém? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Fala comigo, irmão, permaneceis. Ótimo. Pelo qual também sois salvos. Fala de novo. Pelo qual também sois salvos. Retiverdes tal, sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Feche os olhos para a gente orar mais uma vez, queridos. Essa é a sua oração. Senhor, essa palavra que nos convenceu um dia, foi pregado de um jeito todo especial, inusitado, e a gente entendeu, creu, fomos convencidos e nos dobramos à tua palavra. E como diz o texto também, até hoje cremos, ó Pai. Tem misericórdia da gente, fica conosco, mas fica conosco o tempo todo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, é ceia. A morte de Jesus é o coração do Evangelho. Eu estava sentado ali, e as meninas cantando os louvores lindos, inspirados e contextualizada a pregação. Eu fiquei pensando assim, Senhor, algumas pessoas estão no culto hoje, como é que elas entraram aqui? Como é que está o coração delas, no que elas creem, o que elas acham? E eu fiquei assim pensando, Deus, a gente quer fazer um culto, que as pessoas sintam a presença de Deus, que as pessoas entendam a pregação. E falei assim com Deus, eu quero me esforçar para isso. Mas eu entendi, irmão, na minha pergunta, de que só a palavra de Deus tem poder para fazer isso na mente da gente. Que a revelação, ela vem pela graça do Espírito, e ela vem na mente da gente, porque entra pelos ouvidos, porque a gente está ouvindo a pregação. E aí a graça de Deus é que faz a transformação no nosso interior, amém, gente? Por isso que eu, digamos assim, não vou suar os calções do sacerdote para convencer ninguém, mas é preciso a gente prestar atenção para ser envolvido pela palavra da pregação. Se ela tiver vida,
ela vai convencer você. Amém, queridos? Então a morte de Jesus é o coração do Evangelho. Não existe Evangelho sem a morte de Jesus. Não existe Santa Ceia sem a morte de Jesus. Irmãos, e como a morte de Cristo pode ser descrita para nós? Porque um dia convenceu a gente, não convenceu? Ou alguns de nós. Como que a morte de Jesus pode ser descrita? É disso que eu queria falar um pouquinho aqui, queria sua atenção. Eu tenho certeza que hoje eu não vou demorar no horário do culto. A morte, ela foi um resgate pelos nossos pecados. Então o verbo resgatar, que é a ação, né? Alguém fez uma ação. Resgate, irmãos. A morte de Jesus é resgate. E resgatar, irmãos, significa libertar uma coisa ou uma pessoa pelo pagamento de um preço. Resgatar alguém por um pagamento de um preço por essa pessoa. O livro de Gálatas, capítulo 3, o verso 13, ele vai dizer assim, ó, Gálatas 3:13. Olha isso. Cristo nos resgatou. Quem nos resgatou, irmãos? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos aplaudir Jesus, por favor, nesse texto? Glória a Deus. Então, irmãos, esse texto aqui está dizendo que Jesus nos comprou de volta. Nós fomos tomados e o Senhor está nos comprando de volta. Quando se fala de comprar, está falando de preço. Por isso que eu estou falando de convencimento agora, no começo. Esse convencimento de que alguém te comprou é complicado, né? Se não cair pela graça, da intuição, da mente, descer no espírito, ninguém vai entender, gente. Vai achar que é apenas letra no papel. E na morte, irmãos, Cristo Jesus pagou o preço da pena, da penalidade pelo pecado. Jesus pagou o preço da pena. Mateus 20:28, Rafael, vai dizer assim, ó, 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém de novo, irmãos? A palavra que está dizendo, ele veio para servir e para dar sua vida em resgate. Por isso, irmãos, que a morte de Jesus, ela é o coração do próprio Evangelho, do Evangelho da boa notícia para a vida da gente. E 1 Timóteo 2,6, o texto vai dizer assim, ó, 1 Timóteo 2,6, olha que coisa linda para a nossa vida. 2,6, está ali na palavra, no painel. O qual se deu a si mesmo, eu repito, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Primeira frase, lá em cima ainda, o qual se deu a si mesmo. Pode passar lá, aquela parte lá. Para o quê? Digo a verdade em Cristo e não minto. Foi constituído pregador. Amém, irmãos? Então, essa morte de Jesus que paga um preço de resgate, vai nos fazendo entender, irmãos, coisas que a gente não entendia antes na vida da gente, na existência da gente, para a existência da gente.
E essa morte de Jesus também, ela foi para reconciliação. Fala comigo, resgate. Reconciliação. Irmãos, reconciliação significa chegar perto. Reconciliação é o mesmo que a solução de uma divisão ou separação. A solução de uma divisão e de uma separação. É a solução disso. Estava separado, agora une, agora junta. Isso é reconciliação. Olha só 2 Coríntios 5, 18 e 19. Vou lendo para vocês aqui, vai postando ali. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Diz assim o texto. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Achei. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Eu preciso que você fique comigo. Fala, reconciliou. Está vendo? Ó? Reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu queria que você levantasse a mão direita e falasse assim, ó, eu tenho um ministério. Fala. Agora abaixe sua mão e coloca o dedo em riste e fala para o irmão aí, você tem um ministério, para ele acreditar, vai. Irmão, você tem um ministério. Eu não li o outro versículo ainda, segura lá, Rafa. Eu não li outro versículo. Nós temos um ministério, sabe por quê? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, primeiro nós, com Ele mesmo, por Jesus Cristo, através de Jesus com Deus, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora veja o 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado junto, reconciliando, eu falo os dois, reconciliados, e reconciliando consigo o mundo, irmãos. O mundo estava separado de Deus, e agora em Cristo, Deus reconcilia o mundo. Aí o verso 19 continua lá atrás, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vamos aplaudir Jesus? Essa palavra é linda, hein? Irmãos, olha o poder da reconciliação. O poder da reconciliação mexe com o que é sobrenatural, mexe com aquilo que é fora do mundo, mexe com o trono de Deus. Estou tentando achar as palavras aqui para entrar na mente das pessoas, as palavras. E chega no mundo, reconcilia o mundo, porque o mundo estava separado de Deus. Então isso, gente, tem que mexer com a gente. Olha, se você crê nessa palavra até o final, isso tem que mudar a sua vida, tem que mudar a nossa vida, porque é muito profundo, gente, é cavar muito fundo no interior da gente. A gente não tinha essas coisas, esse conhecimento. Tem que mexer com a gente, porque tem a ver com salvação e perdição. E agora Romanos 5,10 vai dizer assim, ó, Romanos 5,10, dando continuidade, né, ao sentido do que eu estou falando da reconciliação. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, sempre lembrando que Jesus é o intermediador, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Dá um glória aí, pelo amor de Deus. Irmão, se uma vez você é reconciliado, para ter salvação precisa de reconciliação, irmãos. Para ter reconciliação e salvação, olha para mim, precisa de resgate. Eu sempre coloquei no meu coração a ideia de ser resgatado da morte ou da perdição eterna. Sempre coloquei isso no meu coração, desde novo convertido. Não sei porquê, mas isso me ajuda a entender a salvação. É essa figura de alguém estar que foi jogado ao mar ou caiu nas águas, as ondas estão altas, e vem o resgatador, o bombeiro, vamos assim dizer,
E ele vem, o bombeiro vem com o quê? Ele vem com uma boia, e ele joga a boia lá pro náufrago. E o que a boia é, irmãos? A boia não é algo que a pessoa que está sendo se afogando entra nela e se veste dela, e ela fica em todo o seu corpo. Essa boia é Jesus, que foi lançado para resgatar você, para trazer você para perto, e cerca a gente. Só que a gente tem que estar envolvido, irmãos. Eu acho que quem está comigo no Espírito já está percebendo que eu já estou com vontade de chorar aqui. Porque é muito de dentro da gente. Isso é muito nosso, irmãos. O mundo está do lado de fora dessas coisas. Por isso que você, porventura que entrou aqui, você tem que entender isso hoje. Isso vai mudar a sua vida. Tem a ver com resgate. Tem a ver com reconciliação. E olha, eu estou falando que é Paulo que está pregando aos romanos, que está pregando aos coríntios. E agora Pedro vai falar isso em 1 Pedro 3,18, Rafael. 1 Pedro 3,18 vai dizer assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos. O justo, Jesus. Os injustos, eu e você, e todo o planeta, para levar-nos a Deus. Mortificado. Na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Esse linguajar aqui, irmãos, é para nós. Se nós um dia fomos vivificados no Espírito, pela revelação da palavra, do jeito que eu estou falando com você aqui nesta noite, que ela vem na mente, nos convence, desce no coração, porque também é emoção, mas aviva o Espírito. Aí a gente entende o que é pregação. Aí a gente entende o que é a palavra, que nos dá vida, que nos faz a gente entender que quando a gente se acerca e se chega mais perto de Jesus, irmãos, a gente percebe a cor das nossas vestes. A gente percebe que quanto mais a gente chega perto da mesa da Santa Ceia, a gente vai percebendo não só o todo do branco, mas a gente percebe que há uma mancha, e que só o sangue de Jesus tem poder para nos deixar mais alvos do que a neve. Paulo entendeu isso, recebeu isso, porque ele está dizendo: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Ele está dizendo assim, ó: eu recebi, e eu estou te entregando. Hoje eu vi uma foto do Leandro, da esposa, de casamento deles, e eu estava debruçado no texto para pregar hoje mesmo. E
E eu senti assim no meu interior, não eles, mas tantas outras pessoas, mas como eu vi aquela foto, eu senti assim, não foi fácil trazê-los para perto. Não foi fácil, demorou tempo. Não vou dizer nem fazê-los entender, mas trazer como Paulo trouxe a revelação. Assim, irmãos, como foi comigo, como foi com você, como foi com todos nós, não foi fácil. Mas alguém que recebeu o ministério da reconciliação, chegou perto de você e trouxe você para perto de Cristo, não é? E glória a Deus que o Leandro está aqui nessa noite, que a esposa, que eles estão aqui nessa noite, como você e eu, nós estamos aqui nessa noite. Vamos dar uma salva de palmas que glorifica o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe, irmão, que o seu lugar está reservado, e essas, graças a Deus, poucas cadeiras vazias, tem alguém para chegar, tem alguém para sentar, que só vai chegar e só vai sentar, porque eu e você recebemos o ministério da reconciliação, que é, irmãos, o ministério da boa notícia, da pregação do Evangelho de Jesus. A reconciliação é o mesmo que a solução dessa divisão, irmãos, que reúne novamente duas pessoas. Estava longe, agora está perto. A morte de Jesus, ela foi resgate, reconciliação, mas ela foi propiciação. Você está vendo, gente? Como que as pessoas vão receber Jesus? Eu estou caminhando para o final, fiquem comigo. Como que as pessoas vão receber Jesus sem o Evangelho, sem a revelação do ministério da reconciliação, da pregação? Vou dar um exemplo. Por que eu estou falando tudo isso aqui agora, nessas frases últimas? Se a gente nem conhece o significado da palavra propiciação. Pastor, o que é propiciação? Eu sei que é resgate, eu sei que é reconciliação, eu sei que é amor, eu sei o que é reconciliação, mas eu não sei o que é propiciação. Irmãos, propiciação é um substantivo feminino que significa sacrifício e oferenda. Sacrifício e oferenda aos deuses que aplacam a ira deles. Essa é a ideia. Entendeu? No cristianismo não é um sacrifício para os deuses. No cristianismo é uma entrega, uma oferenda para Deus. Só que quem faz essa oferenda é o próprio Deus a si mesmo, através do seu filho, do caso. Isso é propiciação. Então a propiciação é a entrega de alguém no lugar de outro. Então, e a justiça de Deus, porque precisa aplacar a justiça desse Deus, o juízo desse Deus. E a justiça de Deus, irmãos, foi simplesmente satisfeita com a morte de Cristo. Deus está falando assim, ó: se morrer um por todos, é suficiente. Todos estão livres e estão quitadas as suas dívidas para comigo. É isso que está dizendo. Por isso que 1 João 2, de 1 a 2 diz assim, ó. 1 João 2, 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, olha aí, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é ele é a
propiciação. Fala comigo, irmão, propiciação. Pelos nossos pecados. Vai, levanta a mão e fala, pelos nossos pecados. Agora dá um glória a Deus aí, vai, forte. Ele é a propiciação pelo meu pecado. Ele é a oferenda pelo meu pecado. Por isso que eu precisei ler o texto. Pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, irmão. Opa, é abrangente. Mas também pelos de todo o mundo. É pelo meu, é pelo seu, é pelo seu, é pelo seu, pelo nosso. Aí o pecado parece que ficou pequeno, né? Perdeu força. Mas não só, tá bom? Vou ler mais. 1 João 1,7, que está aí pertinho. Ó, gente, é ceia hoje, né? 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você está vendo que está fazendo contexto? Paulo acredita assim, Pedro acredita assim, João acredita assim, e nós acreditamos assim, irmãos. Reconciliou o mundo, ó, já não é só um, já está reconciliando a galera toda do pecado, né? Que é uma galera grande. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Ao qual Deus propôs para propiciação. Olha a palavra de novo. Tem propiciação lá no texto, propiciação no outro texto. Propiciação pela fé no seu sangue. O qual, olha, agora é importante, irmãos, vou ler de novo. Ao qual Deus propôs para propiciação. Deus fez a proposição para a propiciação pela fé. Olha, só nessas três expressões aqui eu fico pregando 1 hora. Fala comigo, irmão, pela fé. Eu queria que você repete mais 2 vezes. Pela fé. Pela fé. Ou seja, irmãos, essa propiciação e esse propósito, nós só vamos receber na nossa vida se nós, pela fé, estiver em nós, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Ó, o sangue demonstra a justiça. Meu Deus, que versículo. Pela remissão, mais uma palavra, né? Dos pecados, está dizendo dantes, né? Antes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, irmãos, o negócio é sério. Envolve fé, envolve propósito, envolve demonstração, está envolvendo justiça, está envolvendo pecado, gente, para poder haver resgate e salvação. Aí a gente vem na igreja e recebe a palavra, a revelação, e no apelo, de uma vez você recebe a roupa da salvação, amém? Recebe a roupa assim, ó. Mas aí a gente não entende, olha para mim e fica comigo, a gente não entende que tudo isso tem verbos: remissão, resgate, propiciação. É uma roupa que o crente vai se vestindo, gente. Não é pouca coisa. Então, propiciação não é apenas uma cobertura sobre a nossa vida, gente. É também, né? Mas é também purificar. Nós podemos dizer assim, é a anticulpa. Então essa propiciação é a anticulpa, ou seja, Deus olha para nós. Fala comigo, Deus olha para mim e não vê mais o meu pecado.
Você entendeu, irmãos? Por que Deus não vê mais agora o nosso pecado? Porque nós estamos perdoados. Aponta para o irmão e fala para ele assim: você está perdoado, você está perdoado, você está perdoado, você está perdoado, você está perdoado. Ninguém vai falar para mim, não? Ô Patrick, Patrick não, Gustavo, você também está perdoado, viu? Ele não está nem prestando atenção, mas ele vai entender. Nós estamos perdoados, irmãos. Aí as pessoas não entendem, quem está lá na mídia, no YouTube, etc., no Facebook, não vai entender por que os crentes pulam, faz voltinha, alguns faz avião, outros caem no chão. Não entende, que nós entendemos a profundidade desse perdão, gente. Que quando cai a ficha aqui dentro, como é que você extravasa a alegria? Não é rindo, cantando, batendo palma e pulando? É isso que o crente faz. Alguns exageram, está tudo bem, mas é questão de alma, de personalidade. E eles até zombam de nós, coloca a gente pulando e coloca a musiquinha que não é nossa, né? Mas nós sabemos o que nós recebemos, o que nós temos, o que sentimos. Eu estou caminhando, falta 2 tópicos apenas. A morte de Jesus, irmãos, ela foi substituição. Fala, substituição. Fica de pé um pouquinho comigo, para mim ir para a Santa Ceia daqui a pouco. Fica de pé, não vou terminar agora não. Fala comigo, ela foi substituição. Levanta a mão para cima, diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Com palmas você pode sentar, por favor. Então, irmão, substituição. Jesus morreu no lugar. Olha a pregação. Jesus morreu no lugar dos pecadores. Jesus não morreu à toa. Jesus morreu no lugar. Porque tudo isso que eu falei está falando de substituição, de reconciliação. Morreu no lugar. 2 Coríntios 5, 21. 5, 21. Eu acabei de ler aqui. 2 Coríntios 5, 21 agora. O quê? 2 Coríntios 5, 21? Deixa eu ver. E aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não dá para a gente entender esse versículo, irmão, se não for nesse contexto de pregação que o pastor está trazendo para você. Por isso que eu vou ler de novo, ó. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, o fez pecado por nós. Olha que fácil de entender. Ele não tinha pecado, mas se fez pecador, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Jesus, Deus fez isso com Jesus, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ó, o juiz, é como se fosse assim, irmãos, o juiz faz a sentença, então a justiça vai dizer assim, ó, você vai ficar preso 30 anos, isso é a justiça, que no mundo é injustiça, na verdade, muitas vezes, né? Talvez o sujeito merecia 100 anos, ou talvez merecia 1 ano só, e talvez merecesse 30, não sei, mas é a medida do homem. Mas a justiça de Deus é aplacada pelo sacrifício de Jesus, que está fazendo o pagamento do meu pecado. Então, quando Cristo morreu na cruz, irmãos, Ele tomou literalmente o nosso lugar. Eu preciso que você entenda essa palavra, essa não é bíblica, mas é o que estou falando. Jesus tomou literalmente. Ô Ainan, quando você senta aí na frente, aqui na primeira cadeira, de propósito, vem para cá, vem aqui. Vem aqui, meu filho, só pode subir aqui. Eu só vou dizer assim, como que Jesus tomou literalmente. Faz a mão aí de crucificado, vai. Mãos abertas, crucificado. Aqui, ó. Quando Jesus faz isso, irmãos, Ele vem aqui para o púlpito aqui. Pode baixar a mão. Vem mais para cá, pode vir. Ó. O Airan estava aqui, né? Então eu vou colocar assim. Quer ver? Levanta a mão, Airan. As duas. Vamos supor, já que eu estou aqui, eu sou o Cristo. Estou aqui atrás dele, ok? Agora eu quero que você saia de cena.
Vem para cá, para cá. Ó, o Cristo continua. O Airan estava aqui. Fora o Airan, quem é que está aqui também? Fala assim, eu. Você, irmão. Pode sentar, meu filho. Pode sentar, parabéns aí, obrigado. Jesus substituiu todo mundo. Mas pastor, eu só tenho 16 anos também. Mas pastor, eu só tenho 36 também. Mas pastor, eu só tenho 63 também. Mas pastor, eu só tenho 93 também. Você foi substituído por Jesus. Você foi resgatado por Jesus. Você foi reconciliado por Jesus. Você foi tomado em propiciação por Jesus. Então nós temos esse exemplo de Jesus tomando o lugar de quem na Bíblia também? Quer ver, ó? Às vezes a gente passa despercebido. Quando Jesus estava para ser incriminado ou crucificado, antes de ser crucificado e incriminado, o que é que a multidão gritou lá na praça? Soltem Barrabás. Jesus fez o quê? Jesus substituiu Barrabás. Alguém diz, eu não sei se isso é poesia ou essa história, ou se é estudo teológico, de que talvez a cruz de Barrabás fosse maior ou menor. Se a cruz de Barrabás fosse ou foi maior, irmãos, tinha que esticar mais os braços, tinha que puxar mais as pernas. Se a cruz de Barrabás foi mais curta, de todo jeito era sofrimento. Olha para mim, qual era o tamanho da sua cruz? Não importa, irmão, o tamanho da sua cruz, cabe Jesus. Cabe Jesus. Ele substituiu a gente. Então, Ele tomou o seu lugar, o nosso lugar. É substituição, irmãos. Substituição é uma coisa ou uma pessoa no lugar da outra. Irmãos, isso não vai apertando o coração da gente? Que eu fui tomado, eu fui substituído. A morte de Jesus, por último, era a prova do amor de Deus. Amém, gente? A morte de Jesus é a prova do amor de Deus. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Termino. Estou terminando. Mas Deus prova. Fala comigo, vai. Mas só as mulheres. Mas Deus, só até aí, só até aí. Mas Deus, de novo, mas Deus prova. Agora os homens. De novo. Então agora fala comigo assim, ó, Deus prova. Fala pro irmão aí para entender. Fala, Deus prova. Fala, ajuda. Fala, Deus prova. Você entendeu, irmão? Irmão, quem ama prova. Que ama não prova. O mundo fala assim, ó. Quem ama não mata. Tem gente que fala que está matando por amor. Deus prova amor morrendo no lugar. Diferente, né? Quem mata por amor, segundo a frase, não é por amor. É por todos os outros sentimentos de pecado, menos por amor. Por ciúme, por tantas outras coisas. Agora Deus, irmãos, está dizendo aqui o texto. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós. E pior,
Já que Ele morre por nós, por que Ele morre por nós, irmãos? Sendo nós ainda pecadores. Está no texto? E no contexto? Ele morre por nós, provando amor sem valor. Ao mesmo tempo que a gente tem valor, irmãos, o motivo da morte não tem preço. Nós não poderíamos pagar, é por amor mesmo. Por amor. Jesus morreu por amor. João 15:13 é o Evangelho. João 15:13. Levante sua mão porque eu vou falar com vocês vão falar comigo, porque é lindo esse versículo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vamos bater palma para Jesus? Jesus está fazendo uma instrução aqui. Ninguém tem maior amor do que morrer por alguém, irmão. Ninguém tem maior amor do que morrer. Pode fazer de tudo. Ah, eu te amo, compra um carro. Ah, eu te amo, compra uma bola. Ah, eu te amo, compra um bolo de aniversário. Eu te amo. Mas o maior amor é morrer por alguém. Será que vai precisar chegar a esse ponto nós? De morrer por alguém por amor? Então, se você quer uma definição de amor, diz John Stott, um dos escritores teólogos: olhe para o Calvário. Quer a definição de amor? Não olhe para as novelas. Quer a definição de amor? Não olhe para o Boticário. Quer a definição de amor? Não se espere nos beijos de mulher com mulher, de homem com homem, nem de marido com mulher. Olhe para o Calvário. Você vai ver ali o que é amor de verdade. Porque o amor do Calvário é o amor do resgate. O amor do Gólgota é o amor da reconciliação. O amor do Calvário é o amor da propiciação. O amor do Calvário é o amor da substituição. O amor do Calvário é prova de amor. Amém, irmãos?